Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai fazer um novo desafio aqui para o nosso canal, que é implementar um Event Emitter, bem similar ao Event Emitter do Node.js. E aqui a gente tem um desafio do Great Frontend, eu vou deixar o link na descrição desse desafio, que é basicamente você implementar uma versão bem próxima da versão do Node.js. Aqui você vai ter a descrição do desafio, também a gente vai ter aqui um template para a gente implementar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma classe Event Emitter que implementa essa interface, tá? E aí ele vai ter que ter o método on, off e emit. E também tem alguns casos de testes básicos aqui que a gente consegue testar antes de submeter o nosso desafio, beleza? Para ficar melhor a explicação, galera, eu basicamente copiei essas duas estruturas aqui para o VS Code. Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code e vocês vão ver que eu tanto copiei a estrutura do código da solução, que a gente vai fazer daqui a pouco, tanto a estrutura dos testes aqui, obviamente usando uma biblioteca de teste, que nesse caso é o VyTest. Mas antes de tudo, acredito que nem todo mundo aqui sabe o que é um Event Emitter. Então, vamos tentar brincar um pouco com o Event Emitter nativo no Node.js. Então, para isso eu criei um arquivo chamado Node Event Emitter e a gente vai dar uma brincada aqui. Então, primeiro eu vou importar a classe Event Emitter from Node Events, tá? E eu vou criar uma instância aqui do meu Event Emitter. Então, Event Emitter recebe new Event Emitter, tá? Aqui ele até importou do NodeStream, eu não quero isso. E aqui eu vou colocar com a letra minúscula, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui duas funções, então const soma, tá? Vai receber dois números, que eu vou chamar de A e B. Então, A e B. E o que essa função vai fazer aqui, gente, é basicamente um console, tá? Para exibir o resultado da soma. Então, soma igual a A mais B, beleza? Então, bem simples aqui. Posso até tirar. Vou criar também aqui uma função de multiplicação, tá? Então, multiply, que vai receber também dois parâmetros A e B, mas ele vai fazer aqui a multiplicação. Como é que funciona aqui o nosso Event Emitter? A gente consegue registrar funções, né, que a gente chama de listeners a um determinado event name. Então, eu vou fazer aqui eventEmitter.on, que é a função que a gente vai registrar, tá? Vou registrar com o nome calculate a função soma. E agora eu vou usar um novo método aqui chamado eventEmitter.emit, passando o nome do evento que eu quero executar. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai procurar todas as funções que estão registradas aqui no event name calculate e vai executar essas funções. Lembrem que a soma recebe dois parâmetros e a gente tem como passar esses parâmetros aqui no emit. Basta a gente passar esses parâmetros após o primeiro parâmetro, que é o event name. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, 5 e 10. Beleza? Se eu executar aqui, para vocês verem, ele mostrou aqui soma igual a 15. Show de bola. Como eu falei para vocês, a gente consegue associar mais de uma função ao mesmo nome de evento ali. Então, eu posso, por exemplo, aqui agora, dar um eventEmitter.on, calculate, e aí eu vou passar agora o multiply. Então, se eu executar aqui novamente, a gente vai chamar tanto a função soma, tanto a função de multiplicação, né? Então, a gente tem aqui a soma 15 e o resultado da multiplicação, o valor 50. Beleza? O nosso Event Emitter ele também tem o método de off, né? Que é para você remover ali um determinado listener do event name, né? Desrelacionar esse listener. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log aqui para separar as informações, tá? E vou remover, então, eventEmitter.off, o meu multiply. Tá? E aí, lembrando que o primeiro parâmetro na verdade, o primeiro parâmetro é o nome do evento, tá? Desculpem, calculate. E o segundo parâmetro é o meu multiply, que é a função que eu quero remover. Beleza? Se eu executar aqui um emit de novo, vamos executar aqui um emit de novo.
E vamos perceber aqui a saída. O que aconteceu? Na primeira vez, eu tinha registrado dois lists, né, duas funções ao meu evento calculate. Então, quando eu chamei o emit, ele executou essas duas. Porém, eu removi o multiply. Então, quando eu chamei o emit novamente, ele só imprimiu a soma. Beleza? Então, esse é mais ou menos o funcionamento ali do event emitter do Node.js. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui, gente, é o event emitter, tanto o método on, tanto o método off, eles retornam a própria instância. O que significa isso? Significa que a gente pode, em vez de precisar repetir eventEmitter.on novamente, eu posso vir aqui e dar um ponto .on novamente, tá? Calculate e passar aqui o meu multiply. Beleza? Ou seja, ele consegue retornar a mesma instância, então eu posso fazer esse encadeamento de chamadas, beleza? Então se eu executar aqui novamente, vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Legal? Apenas mais um casozinho, tá? Que a gente vai perceber quando a gente for implementar. A função emit, se a gente passar um hover aqui, aqui eu acho que não está dizendo, ela retorna true se o evento ele ainda existe, né? E falso caso não exista. Então, o que está dizendo aqui? Vamos supor que a gente remova todos os eventos do calculate. Então, eu vou passar aqui um sum, tá? E aqui eu vou dar um const result desse meu event emitter. Const result. E vou dar um console.log aqui no meu result. Beleza? O que eu fiz? Eu tanto removi o meu multiply, tanto a soma. E aí eu chamei de novo o event emitter, passando o event name, que é o calculate. Se não existe mais nenhum listener registrado nesse event name, então o resultado do meu emit vai ser falso. Tá? Então, se a gente executar aqui, vocês veem que é falso. Mas se eu comento essa linha número 19 e executar novamente, vocês vão ver que já vai ser verdadeiro, porque no caso a soma, ele ainda estava registrado nesse event name. Então, a gente vai implementar todos esses casos de usos, tá? Nesse desafio. Essa parte aqui era mais para mostrar para vocês como é que funcionava o event emitter do Node.js. E vai ser bem similar. A gente vai implementar tanto o método on, emit e off. Beleza? Vamos aqui para o meu arquivo e a gente já tem até uma classe aqui, né? Como já tinha falado anteriormente, que tem o método on, que ele vai receber um nome de evento e uma função listener, tá? E ele retorna a própria instância. A gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. Primeiramente, gente, vocês concordam que cada evento ele pode conter uma lista de listeners, né? Com uma lista de funções. Você pode registrar um event name, várias funções. Qual foi a estrutura de dados que eu pensei para resolver esse problema? Então, vamos aqui colocar aqui um comentário, tá? A estrutura de dados que eu pensei foi uma estrutura de chave-valor. Um objeto, um mapa, para quem é do Python, um dicionário, né? Então, uma estrutura de chave-valor, onde a chave seria o nome do evento, tá? E o valor vai ser uma lista de funções, tá? Então, toda vez que eu chamar o on, eu basicamente vou registrar uma função, né? Na lista ali daquela, vamos supor, né? A gente vai pegar, vai fazer ali um get pelo event name, né? Pegar a lista e adicionar essa função nessa lista, né? Na lista ali relacionada ao event name. E toda vez que a gente fizer um emit, a gente basicamente vai pegar a lista relacionada ao event name, tá? Fazer um loop e chamar os listeners ali que estão salvos nessa lista, tá bom? Então, o omit a gente basicamente vai chamar todos os listeners da lista, tá bom? Que eu vou até colocar de listener, registrar um listener, que é uma função, nessa lista, tá? E o off vai ser a mesma coisa, a gente basicamente vai percorrer a lista e remover a função ali que a gente passou como parâmetro, beleza? Remover o listener da lista, tá? Então, vamos para o código aqui. Eu vou usar aqui, eu poderia usar um objeto JavaScript, mas eu vou usar aquela estrutura map, tá? Então, eu vou criar aqui um events, tá? Que ele vai ser um map
Deixa eu pensar aqui, o tipo da chave vai ser um string e o valor vai ser uma lista de funções, beleza, gente? Então, essa vai ser a estrutura do meu events, que eu quero, onde eu vou armazenar ali os meus listeners. E para fazer isso, eu também vou transformar esse atributo em um atributo privado, porque eu não preciso expor essa minha estrutura de dados de forma externa, né? Assim, o usuário que vai usar essa classe ele não precisa acessar o listener, ele precisa acessar basicamente as funções on, off e emit. Então, eu vou colocar aqui como um atributo privado, beleza? No meu constructor aqui, eu vou inicializar os meus eventos, tá? Então, vou dar um new map, então vai começar vazio. Eu não preciso passar aqui o generics, tá? Ele já vai pegar aqui a tipagem, beleza? E o primeiro método que a gente vai implementar vai ser o on, tá? Para a gente aqui implementar o on, o que eu vou fazer? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia verificar se o meu this.events ele contém o meu event name, ou seja, já é a segunda vez que eu estou adicionando um evento ali, um listener, né, no caso. Então, ele tem um método chamado has, então eu posso verificar se já existe um event name. Se já existe essa chave, então já tem uma lista lá dentro. Então, basicamente, o que eu teria que fazer é this.events.set, tá? Na verdade, eu não preciso fazer um set, né? Na verdade, eu tenho que dar um get, pegar a minha lista pelo event name e dar um push, tá? Dar um push no meu event name. Na verdade, no meu listener, né? Porque eu estou adicionando ali funções. Esse operador aqui, eu acho que foi o próprio meu SLint aqui que colocou, que eu estou usando o ByRme. Mas, assim, se ele existe, a lista já vai existir. Então, não precisaria. Eu acho que ele vai dar um erro se eu colocar. Ele vai dar um erro, mas, assim, não precisa, porque aqui em cima eu já checo se existe já uma chave criada para esse evento. Beleza? Caso contrário, ainda não existe. Então, o que eu faço? This.events.set, tá? E aí eu passo meu event name e uma lista vazia. Então, a gente poderia fazer dessa forma aqui. Outra forma que eu gosto de fazer é evitar esses if else, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou copiar essa primeira linha aqui. Então, vou apagar aqui o else, tá? Vou apagar isso aqui também e vou fazer o seguinte. Se não existe ainda esse evento cadastrado no meu map, então vou criar com uma lista vazia. E aí, na linha seguinte, eu adiciono, tá? Então, get event name ponto push, beleza? O meu listener, tá? Então, eu acho essa forma mais elegante, mas fiquem à vontade aí para implementar da forma que vocês preferem, né? Que vai dar no mesmo resultado. Você vê que o TypeScript está reclamando porque esse meta a gente tem que retornar a própria instância. Lembra que a gente pode fazer ali o encadeamento de chamadas, né? Para resolver isso, gente, é bem simples. Basicamente, a gente tem que retornar a instância em si. E a instância é o nosso this, beleza? Então, se a gente retornar o nosso this, a gente já vai conseguir fazer o encadeamento, tá bom? Galera, agora vamos implementar aqui o nosso emit, tá? Depois a gente faz a parte de remover. O nosso emit, o que a gente tem que fazer? A gente tem que executar todas as funções, tá? Daquele determinado event name. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui os meus listeners, tá? Listeners, que vai ser o meu this.events.get event name, tá? Então, ele já vai me dar aqui os meus listeners. E aí, lembra, se não tiver nenhum listener cadastrado, então a gente tem que retornar false e não precisa executar nada, concordam? Então, o que eu vou verificar aqui? Se não tem listeners, se não existe ainda, né, essa chave, ou até já foi criado, mas talvez tenha sido removido todos os listeners, né? Então, o tamanho for igual a 0, então não tem nada para executar aqui. E eu vou retornar false, beleza? Caso contrário, eu vou dar um listener font for each, tá?
e vou chamar esse listener passando os argumentos. Tá? Simples assim, pessoal. E aí no final eu retorno verdadeiro, porque existem sim listeners cadastrados para esse event name. Beleza? Então isso aqui já deve resolver. Tá tudo tranquilo, gente? Então vamos para o próximo, tá? Que é o nosso método de remover o listener, tá? Que é o método off. Lembrando, galera, que a gente, aqui no Event Emitter do Node, a gente pode registrar vários listeners, inclusive o mesmo listener várias vezes, tá? Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu poderia vir aqui, ó, e registrar a soma várias vezes, tá? Então, deixa eu apagar essa parte aqui. E eu poderia estar registrando a mesma função, ou seja, a mesma referência, várias vezes. Se a gente executar, vocês vão ver que ele executa duas vezes. E se a gente remover, se eu der um eventEmitter.off calculate e passar aqui a minha soma, ele não vai remover todas as instâncias da soma. Na verdade, ele vai remover na ordem que foram inseridas. Então, vocês vão ver que ainda vai continuar com uma soma. Então, deixa eu executar aqui. Vocês veem que ele ainda manteve a última que ele adicionou, tá? Que é essa última aqui. Então, a gente tem que remover a função que a gente... o listener que a gente recebe na ordem que foi inserido. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Tá? Então, para eu fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui eu vou dar um const listeners, que vai receber o meu this.events.get, tá? Passando o event name. Tá? Então, aqui eu peguei todos os listeners relacionados a esse event name. E aí, vamos ver aqui, vamos pensar como é que a gente pode fazer isso, tá? A gente poderia... primeiro eu vou verificar se existe listener, né? Porque pode ser que nunca tenha sido registrado um listener para esse event name. Então, se não existir, eu já dou um early return, né? Que a gente chama. Então, vou dar um return this. Beleza? Lembra que eu tenho que retornar a mesma referência, né? No nosso event emitter aqui. Caso contrário, eu vou buscar o index que essa função está no meu array de listeners. Então, o que eu vou fazer? Const listener index recebe listener ponto index, e aí eu posso usar a função index of do meu listener, tá? Então ele vai me retornar aqui a primeira ocorrência, tá, desse listener na lista de listeners. Beleza? E aí se ele não encontrar, ele vai retornar -1. Então o que a gente pode fazer aqui? Se o meu listener index for igual a -1, mais uma vez, não preciso fazer nada aqui, então posso só retornar this. Beleza? Caso contrário, eu posso vir aqui no meu this.events.getEventName, dar um splice, ou seja, agora eu quero remover. O que eu quero remover? Na verdade, eu posso usar até o meu próprio array de listeners aqui. Não preciso buscar novamente. Eu vou dar um splice, passando o index, tá? Então vai ser listener index, e quantos itens eu quero remover a partir daquele index. No caso, apenas 1. Tá bom? Então, nesse caso aqui, já vai funcionar. E no fim eu retorno this. Beleza, gente? Galera, eu acho que é isso, tá? Vamos executar os testes básicos que a gente tem aqui. Eu já deixei um script aqui. Deixa eu ver se eu acho o script. Tá, achei aqui, que é o npm run test event emitter. E vamos ver se os testes vão passar, pelo menos os básicos. E todos aqui passaram, tá? Vamos tentar dar uma melhorada aqui no nosso código. O que a gente poderia fazer aqui, galera, eu acho que, para falar a verdade, eu não sei se tem muita coisa para melhorar. Eu vou deixar aí vocês pensarem se tem alguma forma. Esse aqui dá uma melhorada no meu off, talvez
verificar... Ah, eu acho... Ah, pô, pensei numa ideia. Tô resolvendo esse problema aqui, gente. Eu já resolvi, na verdade, ele um tempo atrás, mas faz tempo que eu não resolvo, então meio que tô fazendo aqui em live, tá? Tô pensando aqui junto com vocês. Então, o que que eu pensei aqui, ó? O que que a gente poderia fazer? A gente pode tirar essa linha daqui, tá? A gente pode aqui fazer isso, tá? E aí o que que vai acontecer? Se o listers não existir, vai ser undefined, tá? E aqui na hora da condição a gente pode verificar se o listener não existe, listener index, né? Ele não existe, ou ele é -1, significa que ele não encontrou, então a gente retorna this. Beleza? Então isso aqui já resolveria. Só que aí eu tenho esse problema aqui do TypeScript, né? Que aí ele não está... essa condição ela não está validando e está dando esse problema de TypeScript. Nesse caso aqui eu já sei que a gente... o listeners ele vai existir, né? Porque na condição aqui eu já checo isso. Porque no caso o listener index seria undefined. Então, nesse caso aqui não tem problema eu dizer que o listener nesse ponto ele existe. Se eu executar aqui, na verdade os testes já estão até executando toda vez que eu salvo, vocês veem que todos os testes básicos passaram, tá? Então vamos lá no desafio, vamos submeter. Vamos submeter aqui para ver se a gente vai conseguir passar. Então eu vou vir aqui, vou colar o meu código, tá? Vou aqui, ó, para executar os testes básicos, você pode vir aqui em Run. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Vou tirar aqui minha carinha. Vocês podem vir aqui em Run, tá? Então, se eu clicar aqui em Run, vocês conseguem executar aqueles testes básicos. E se eu clicar em Submit, ele vai rodar uma bateria de testes maior, tá? Então, vamos clicar aqui em Submit e vamos ver se a gente vai conseguir passar ou se a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Então, se eu submeter, ó, teve 4 testes que falharam, tá? Então, teve o teste Single Listener. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Unsubscribe. Ele tem uma função de... Vou fazer o seguinte. Vamos copiar isso aqui, para ficar mais fácil da gente debugar, tá? Vamos copiar isso aqui e vamos criar aqui um describe. Pode ser até aqui fora, não tem problema. Vou só aqui... Deixa eu ver o que está faltando. Parênteses. Tá. E aí o teste aqui ele está falhando, tá? Eu vou dar aqui um ponto only para ele rodar apenas esse teste. E ele falou que ele recebeu false. Não, ele recebeu true, mas ele estava esperando false. Tá? Que foi nessa chamada aqui, ó. -3 e 9. -3 e 9. O que aconteceu aqui? Ele registrou a função de adicionar 2 números. Ele emitiu e retornou true, porque existia. Tá? E aqui ele verificou que estava certo. Depois ele deu um off. Ele tentou emitir. Só que ele esperava false e a nossa função retornou true. Mas ele já tinha removido. Então, tem alguma coisa aqui na parte de remoção que a gente não validou. Na verdade, na de emit, correto? Na de emit. Vamos ver o que pode ser. Se não tem listeners ou listeners.length igual a 0... ele retorna false. Que deveria acontecer isso porque a gente está removendo aqui, né? A gente pega pelo event name, pega o index. Se não existir o index ou for -1, a gente retorna o this. Caso contrário, a gente remove esse item. Deveria estar funcionando, né? Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Deixa eu dar um console.log aqui no momento da remoção no listeners e um console.log no meu, quando eu faço get novamente, só para a gente conseguir aqui visualizar.
Acho que ele não está dando o console aqui. Ele não está dando o console, então o que eu vou fazer? Vou fechar aqui. Vou executar de novo. Ah, eu acho que ele não está nem chegando aqui, né? Pode ser isso. Então, se eu executar aqui o teste de novo, pode ser que ele nem esteja chegando aqui. Então, deixa eu dar um console.log aqui no meu listeners. Ah, ele agora exibiu. Tem uma função aqui. Tá? Mas depois ele não exibiu mais aqui. Então ele está entrando nesse if. Então, deixa eu dar um console.log listener index. Ele deu 0. Ah, tá. O que aconteceu? 0 ele é false, né, gente? Ele está retornando o index 0 e não está entrando aqui. Então acho que era até melhor a outra alternativa. Eu tentei mudar um pouco aqui, mas eu acho que seria até melhor a outra alternativa. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Só para corrigir. Se o index ele for undefined, ou seja, ele não encontrar, e ou o listener index for -1, que ele não está na lista, então agora sim ele vai funcionar, tá? A gente poderia até deixar da maneira anterior, que eu acho que seria mais interessante, menos confuso talvez. Mas é isso, gente. Essa é a vida real, tá? Essa é a vida real e eu estou fazendo aqui esse desafio junto com vocês. Então vamos copiar aqui, tá? Vamos aqui de novo. Beleza? Vamos aqui no código e vamos colar essa nova versão. Se eu submeter novamente, agora sim, todos os casos passaram. Galera, esse era o vídeo de hoje, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, me ajudem, a gente vai resolver bastante desafio. A gente vai falar sobre estrutura de dados mais na frente aqui no canal. A gente vai falar sobre front-end, sobre CI/CD. Vai ter bastante conteúdo que eu quero aqui produzir nesse canal para vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!